petróleo da Petrobras está acabando. Mas como assim, né? O petróleo da Petrobras está acabando, já que a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e do mundo na produção de petróleo. Bom, antes de começar, vocês podem ver que eu mudei um pouco o cenário e vou estar melhorando um pouco ainda mais, trazendo um cenário um pouco melhor. Ainda falta algumas decorações lá em cima. E é isso, cada vez eu vou estar melhorando mais o conteúdo para vocês terem uma melhor experiência ao assistir o vídeo, né? Mas vamos lá, tô aqui com um caderno de anotação que vou estar trazendo algumas informações para você, principalmente para você que investe ou gosta de investir na Petrobras, né? Bom, basicamente a Petrobras vai ter uma depressão em 2027. O que seria uma depressão? É quando a produção começa a cair. A produção ela vai subindo, ela tem um pico máximo, depois ela começa a cair. Isso é depressão da produção. Então, isso vai acontecer em 2027, né? E tem muita gente que investe na Petrobras e está ficando preocupado com essa informação, mas eu vou estar aqui explicando um pouquinho mais como que isso está se decorrendo e por que essa preocupação, né? Bom, basicamente essa depressão vai acontecer porque no local que está instalado uma das maiores operações da Petrobras, ele vai acabar e consequentemente um dia vai acabar e isso vai acontecer, vai demorar um pouco, mas a produção vai começar a cair em 2027. E assim, a empresa tem que conseguir procurar novos lugares, mas tem algumas coisas que impedem disso acontecer. Bom, o PIB da Guiana Francesa ele aumentou em 62% devido a um petróleo que existe na margem da linha do Equador. O Suriname também se aproveitou muito disso e aumentou mais de 40% no PIB do país com essa produção de petróleo que eles estão tendo nessa margem. Essa reserva, uma grande parte fica dentro do Brasil, mas muita gente se pergunta, né, por que eles não exploram esse local que é uma grande fonte de petróleo. Bom, basicamente está tendo uma briga entre o IBAMA e a empresa da Petrobras, porque esse petróleo, aonde ele fica, nesse local, é o começo do rio Amazonas, se eu não me engano. Então, isso que está impedindo, entre outros fatores, mas esse é o principal, da Petrobras estar explorando esse local. Então, a Petrobras ela entrou na justiça para tentar conseguir uma licença para poder extrair o petróleo de lá, porém o IBAMA não está querendo conceder essa licença. Tem até uma audiência no YouTube, é só vocês pesquisarem, que mostra a audiência completa dessa briga judicial que está acontecendo, né? Então, para quem investe nas ações da Petrobras, é muito importante essa informação e estar informado sobre isso, porque a maioria das pessoas que investem pensam no longo prazo. Então, provavelmente, você comprar uma ação até 2027, se tudo ocorrer bem com ela, você vai ter lá na carteira, você não vai vender. Se ela continuar pagando bons dividendos, continuar produzindo bem, dando bons resultados. E isso é algo que vai impedir muito a Petrobras de continuar produzindo e distribuindo esses dividendos extraordinários que ela está distribuindo, né? Mas essa briga tem bastante gente do lado da Petrobras. Então esse é um dos motivos que eu acho que ela não vai deixar de produzir e muito pelo contrário, ela vai produzir nesse local, mesmo com o IBAMA tentando impedir, porque é um interesse muito grande que tem em volta de tudo isso. Não é apenas questão de petróleo e IBAMA, são governos, política, engloba muita coisa complexa. Como reserva fica no Amapá, há um interesse muito grande também na parte do governo, porque o petróleo, quando ele é extraído, ele é pago um royalty para o governo da onde foi extraído. Ou seja, o Amapá receberia uma grande porcentagem por ter esse petróleo no seu território. Então, assim, os governos lá ficariam muito ricos. O Amapá automaticamente se tornaria um dos estados mais ricos do Brasil. Isso é muito importante também para entender toda essa situação. O governo está a favor deles, do Amapá, no caso, e o presidente também, o Lula, falou que a Petrobras tem que produzir nesse local. É a primeira vez que a gente fica
do lado do Lula, mas nessa parte ele está certo. Independente das questões naturais, na minha opinião, assim, se tomar um certo cuidado e que eles já tomam nesse tipo de processo tão complexo, daria para produzir sim e de forma muito eficiente lá, né? Então assim, o Lula afirmou que eles vão produzir. Isso pode complicar também ele por essa fala, né? Mas então a Petrobras está a favor, o Amapá está a favor, os governadores estão a favor, o presidente está a favor e assim, tem outras reservas em outros lugares, em mar, essas coisas, mas é muito mais difícil e muito mais custoso para você retirar esse petróleo de lá. E o petróleo que é produzido nessa região, ele é um petróleo amarelo. Eles falam que dá quase para você tirar e já colocar no motor que já funciona, para você ver a qualidade. O petróleo que é tirado hoje do mar, ele é muito denso, muito grosso, ele é muito ruim para você trabalhar. E o Brasil não tem uma refinaria para esse tipo de petróleo, mas para o petróleo mais limpo, como se pode se dizer, mais puro, o Brasil tem. Então o Brasil não teria que mandar para fora para depois recomprar com dólar isso. Então assim, a eficiência que isso ia trazer para o Brasil é gigantesca, né? Mas existe muitos jogos de interesse. A luz acabou apagando, mas eu vou estar aqui terminando o vídeo rapidinho. Na minha opinião, eles não vão deixar de produzir lá, porque seria muito ruim para o Brasil e o Brasil precisa disso para continuar funcionando, porque senão a gente teria que comprar petróleo de outros lugares. Na questão das ações, que é o intuito desse vídeo, eu acho que assim, eles vão produzir como se eles começarem a produzir lá, as ações da Petrobras vai disparar. Mas eu vou estar aqui lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, é apenas uma opinião própria e um fato que eu estou falando. Então, não leve isso para sua carteira, você tem que analisar o que você acha dessa situação, se eles vão ou não, e você tomar sua decisão. Para mim, eu acho que essa questão toda vai beneficiar a Petrobras e ela não vai falir, não vai deixar de produzir petróleo no Brasil, né? Então, é apenas aqui um vídeo mais descontraído, mais simples, para vocês entenderem toda essa situação que eu também estava sem entender quando eles começaram a aparecer algumas notícias para mim sobre essa questão do petróleo faltar no Brasil. Mas é isso. Se você gostou, se inscreve, que eu vou estar aqui trazendo sempre conteúdo de melhor qualidade para vocês e deixando vocês sempre informados e tentando investir da melhor forma e passando isso para vocês também, né? E é isso. Valeu!